Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino. Estou aqui com muito prazer para que possamos dar início a mais um Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje abordaremos aquela que é a última lição aí do quarto trimestre. E é interessante também que é a última lição do ano. E com isso a gente quer finalizar, esse trimestre, quer finalizar esse ano de 2020, desejando a todos vocês aí, é claro, um Feliz Natal a todos, também um próximo ano novo. Eu tenho certeza que 2021 será um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de cura, um ano em que Deus manifestará mais uma vez a sua glória no meio do seu povo. Tá? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos que estão assistindo de maneira especial e que você já no final desse ano se prepare para coisas maravilhosas que Deus tem para realizar em nosso meio em 2021. E é claro, estaremos trabalhando, como eu já disse, que é a última lição, e o título dessa lição é aí, Quando Deus restaura o justo. Então a gente falou muito sobre o livro de Jó nesse trimestre, aprendemos muitas coisas maravilhosas e abençoadíssimas, muitas lições foram extraídas aí nesse trimestre. Eu acredito que não vai ser diferente com essa lição. Então vamos procurar entender um pouco do que Deus nos tem a falar nessa lição. E para isso, é claro, estaremos vendo o nosso texto áureo que está lá em Jó 42, Jó capítulo 42, verso 10, e nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Olha aí que maravilha. Continuando aqui a nossa verdade prática que nos diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou outros atos de bondade. A gente já vai parar para entender que esse aí é o tema principal para essa lição. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Jó 42, versos 1 ao 17, e partamos então para a nossa introdução que nos diz: nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Então a gente está aí partindo, é claro, para o final do livro de Jó, e dentro desse final, desse livro, final revelador, final importantíssimo, porque a partir desse final que a gente passa a entender, é claro, todo o real propósito desse livro, a lição principal, as lições que esse livro nos trazem. Tá? E a gente vai poder fazer dentro desse vídeo uma breve análise desse tema tão importante. Começando aqui para o nosso primeiro tópico que diz, a humilhação de Jó. Para começar, vamos lá. O Jó humilhado. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Então, de tudo que nós estudamos aí nesse trimestre relacionado a Jó, a gente viu desde o início do sofrimento de Jó, o que ocasionou esse sofrimento e como Jó passou, é claro, por ele, como Jó lidou com essa situação tão difícil, perda do seu maior bem, que seria ali seus filhos, também ali um momento difícil ao lado de sua esposa. Jó também perde bens materiais, esse momento difícil que ele passa é pelo fato de que, ainda que a esposa estivesse ao seu lado, mas algo que ela disse ali foi algo meio forte, a gente estudou um pouco sobre isso, já tirou as nossas conclusões a esse respeito. Também quando seus amigos vieram ter com ele, a gente passa a entender que a intenção, a intencionalidade desses amigos era ótima, excelente, vieram com uma boa intenção, vieram cheios de boa vontade, a princípio de ajudar Jó, de reerguer, de melhorar a situação de Jó, mas no curso do diálogo, acho que pelo fato de terem ouvido Jó já começar a falar amaldiçoando o dia que nasceu, esses amigos de Jó acabaram por trazer uma estranha defesa de Deus, e dentro dessa defesa eles acabaram acusando Jó de ter pecado. Isso a gente percebeu que tudo isso aí acabou culminando em algumas falas um tanto até estranhas, até aversas muitas vezes a nós, da parte de Jó, coisas que Jó disse ali. Mas o mais importante a se entender, acho que o melhor, a lição principal que fica a princípio dessa humilhação de Jó, é que essa humilhação, por assim dizer, Jó ter se humilhado, ou Jó ter sido humilhado até mesmo por Deus, Deus ter posto Jó em seu lugar, ela parte a princípio de uma ação direta de Deus, quando Deus fala com Jó, quando Deus vem ter com Jó, e segundo, ela continua quando Jó se convence. Esse que é o interessante, gente. A gente precisa entender que se humilhar diante de Deus é isso, é entender que Deus é soberano, que Deus é glorioso, que Deus é poderoso,
que Deus ele faz o que quer, como quer, quando quer, e nenhuma satisfação da parte dele precisa ser dada a nenhuma de suas criaturas. Mas o importante aqui, analisando o posicionamento de Jó, é entender que Jó se convenceu. E acho que aqui é que a gente precisa trabalhar de maneira clara. E é lógico que você, professor, vai estar lecionando essa lição, vai ter um tempo hábil para trabalhar esse tema, mas é importante entendermos isso aqui. Jó ele se convenceu, por isso é que eu destaquei essa palavra. Jó ele chegou ao ponto de estar convicto de seus pensamentos, seus erros, suas falhas. E o primeiro passo é esse. O primeiro passo rumo à humilhação, o primeiro passo rumo a reconhecer a glória de Deus, a reconhecer quem é Deus, e é claro, a reconhecer quem nós somos, né? A nossa pequenez como seres humanos, ele parte de uma convicção. A gente precisa estar convicto realmente, tá? De que nós somos cinza, barro, pó, como você quiser falar aí, a expressão que você quiser utilizar, e que Deus é glorioso, é poderoso, é soberano. Então, com isso, Jó ele passou a se convencer de que esses questionamentos dele eram injustos. A forma como ele falava não estava correta, ainda que ele tivesse um certo grau de conhecimento acerca de Deus, ainda que ele estivesse buscando explicar a seus amigos que não havia errado, não havia falhado, não havia pecado, não havia nada oculto em sua vida, ainda assim, Jó reconheceu que foi longe demais, que disse algumas coisas que não eram necessárias e que a visão que ele tinha em relação a Deus, ela era um tanto distorcida, que precisaria melhorar um pouco mais, né? Jó reconheceu. Então o primeiro passo é isso aqui, que a gente se convença, que a gente reconheça, que a gente torne-se convicto de que nós realmente somos seres humanos falhos, pecadores e que necessitamos diuturnamente da glória de Deus em nossas vidas, tá? A misericórdia de Deus agindo em nós. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos, tá? Então a gente percebe o seguinte, uma forma utilizada por Deus, muito interessante, de colocar Jó em seu devido lugar, era realmente indagando Jó acerca da criação. A gente vai ver lá, e viu isso na lição anterior, que no capítulo 38, Deus passa a falar com Jó, Deus passa a indagar Jó, são 70 perguntas aproximadamente que Deus faz a Jó, e Jó não consegue responder uma dessas perguntas, né? Deus poderia até fazer mais, né? O interessante é que Jó não tem noção, tá? Quando Deus começa a falar, ele passa a ver a tamanha vastidão, imensidão que é o agir de Deus. Ele passa a entender quão complexo é também o trabalhar de Deus, a forma como Deus criou e como Deus mantém as coisas é ao homem inexplicável, o homem não consegue explicar. Isso é interessante, tá? Então Jó, ele passa a entender quem ele era e o que ele precisava fazer com relação ao seu posicionamento diante de Deus. Esse é o ponto interessante. Então, daqui eu extraio a lição de que nós precisamos nos humilhar todos os dias diante de Deus. E humilhar-se aqui é reconhecer realmente quem nós somos. E quem nós somos, nada, ninguém, tá? Jesus disse, porque sem mim nada podereis fazer, né? Então isso é interessante. Pedro, antes de receber, ou antes de ver aquele milagre, aquela coisa linda lá na pesca maravilhosa, ele disse, né, Senhor, havendo trabalhado toda uma noite, nada apanhamos, ou seja, não conseguiram fazer nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, ou seja, a partir dali, então a gente precisa entender que a palavra de Jesus, a palavra de Deus é quem nos muda, quem nos molda, quem nos restaura, e é um grande divisor de água em nossas vidas, tá? Então a lição que a gente tira daqui da humilhação de Jó, parte a princípio daqui, Jó se convenceu, então que estejamos convictos de quem nós realmente somos. Vamos ver então o nosso segundo subtópico que diz aí, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, bem sei eu que tudo podes. Jó 42, 2. Essa frase ela é maravilhosa, esse verso ele é muito utilizado por diversas pessoas aí em N áreas da teologia, da pregação, do estudo bíblico, para falar sobre a soberania e, é claro, a onipotência de Deus. Tá? Jó dizendo, agora Jó reconhecendo e diz, bem sei eu que tudo podes. E aqui a gente pode dividir essa frase em dois pontos, dois aspectos. Primeiro, a gente vai dividir no bem sei eu. Então olha que coisa linda, Jó disse, eu sei, agora eu sei. Ele não disse eu sabia ou saberei, ele disse bem sei eu, o tempo aí é presente, eu sei, eu estou convicto, eu estou certo, eu não tenho dúvida alguma, tá? O que eu vou dizer aqui é como o Jó estivesse dizendo, o que eu vou dizer aqui eu não tenho dúvida. E de que Jó não tem dúvida? Que tudo Deus pode, Deus é poderoso, Deus é onipotente.
ou seja, toda essa aflição de Jó, toda essa dificuldade vivida por esse homem, o fez conhecer, o fez entender, o fez enxergar o glorioso e excelso poder de Deus na sua vida. Olha que coisa interessante, esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Então, com essa lição que Jó aprendeu, bem sei eu estou certo de que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhum plano algum de Deus, nada que Deus planeje, nada que Deus deseje fazer pode ser frustrado. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa aqui. Então, com isso, a gente passa a enxergar, essas palavras descrevem-nos, nos fazem entender que Jó realmente teve uma postura, né, uma atitude aí muito interessante. Que atitude foi essa? Primeiro, de reverência. Olha, o que seria reverência? Reverenciar é reconhecer uma autoridade, né? Então, quando a gente reconhece uma autoridade, a gente está reverenciando, dando a essa autoridade, por assim dizer, aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe é honroso. Então, Jó estava reverenciando a Deus. Isso é uma coisa que a gente percebe nos nossos dias, que está indo embora aos poucos, a reverência. Muitos não têm mais reverência diante de Deus. Basta a gente, muitas vezes, analisar alguns cultos em que a gente acaba, às vezes, frequentando. Eu, como pregador, né, sou convidado a ministrar em diversas igrejas, acabo vendo algumas coisas que realmente, eu vou dizer para vocês, me assustam, tá? Me assombram certas coisas, certas posturas, certas atitudes que eu presencio a alguns lugares onde eu sou visitado, ou melhor dizendo, convidado a visitar, convidado a estar. Mas a questão principal é entender isso, nós vamos reverenciar o Senhor. Como é que a gente reverencia a Deus? Reconhecendo quem Deus é, isso é que é importante. Se a gente reconhecer realmente quem Deus é, a gente vai fazer o que Jó fez, reverenciar. Então, primeiro processo, gente, respeito, reverência para com Deus, tá? Parece que a palavra irreverência tomou conta, né? A palavra inovar acabou tomando um novo sentido, né? Inovar, fazer coisas diferentes para atrair certos públicos, certos tipos de pessoas, né? Certas faixas etárias de pessoa. Quem faça de tudo para atrair jovens. A gente precisa pensar, agir como jovem, fiz de louco para os loucos, fiz de sábio para os sábios, ou seja, então algumas pessoas acabam fazendo certas coisas irreverentes para atrair e com isso conseguem atingir essa chamada meta que estipularam de encher um determinado espaço físico, a saber, uma congregação, mas as pessoas que ali estão, apesar de estarem aglomeradas e a congregação, o lugar, o espaço físico está cheio, a mente, o coração dessas pessoas está muito vazio de Deus e das coisas do Senhor. Então, reverência, primeiro ponto a se entender. Segundo ponto, submissão. O que seria submissão? É nos submetermos, é fazermos a vontade de Deus de maneira absoluta e plena. Reconhecer que Deus é glorioso, poderoso, soberano e cabe a nós obedecê-lo. Esse é o ponto mais importante, né? Muitos dizem temer o Senhor, amar o Senhor, andar segundo dizem seus estatutos, mas não são submissos à vontade de Deus, né? Deus outorga, Deus ordena, Deus manda. Em sua palavra há diretrizes a nós para que nós possamos cumprir e muitos de nós acabam não seguindo essas diretrizes, seguindo essa vontade, essa ordem. Então, primeiro ponto é entender isso aqui, gente. Reverência, reconhecendo quem Deus é, e submissão, melhor dizendo, obedecendo a voz de Deus. Outra coisa importante, ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Então, isso aqui é interessante, que se a gente pode trabalhar aí para a lição, professor, fala de entender que Jó agora muda o seu posicionamento em relação às coisas que ele tinha, a visão que ele tinha de Deus, essa visão distorcida a princípio que ele tinha de Deus, ela é mudada. Jó passa a perceber isso. Fechando, ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Então, desconhecer a Deus ou desconhecer os desígnios de Deus nos faz agir com soberba, nos faz agir com, muitas vezes, ironia com relação às coisas de Deus. O mais interessante aqui, gente, que a gente pode captar dentro dessa reverência e submissão de Deus, é a humildade de Jó sendo destacada aqui. Tá? Jó realmente mostrou ser aquela pessoa da quem Deus havia dito realmente que ele era. Então cabe a nós entendermos esse ponto e explorar isso melhor aí em loco com os nossos alunos. Continuando, vamos lá para aquele que é o nosso terceiro subtópico aí do primeiro tópico. Uma experiência viva com Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Outra coisa que é importante e muito interessante aqui é a forma como Jó, não só a maneira como Jó vê a Deus que muda aí,
mas Jó se aproxima mais de Deus, há uma aproximação ainda maior de Jó para com Deus, ainda que Deus tenha dito já anteriormente no primeiro capítulo que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, e depois Deus repete a sentença, e na sentença ele diz, e ainda retém a sua sinceridade, é o que ele vai dizer para Satanás, mas ainda assim a gente percebe uma proximidade ainda maior, um compromisso firmado ainda maior de Jó para com Deus. Jó quer se aproximar mais, Jó passa a conhecer a Deus, tanto é que ele vai dizer que Deus era conhecido de ouvido. Em que sentido? Ele ouvia falar de Deus, sim, ele tinha uma pré-concepção de Deus, uma noção de Deus, muito interessante, muito importante, mas essa experiência vivenciada por ele o fez se aproximar-se ainda mais de Deus. Tanto que ele vai dizer, né, os meus olhos viram a Deus. É claro que a gente precisa explicar aos nossos alunos aí da EBD que Jó não viu Deus face a face, no sentido de ver Deus como é, tá? Então, esse ver a Deus, assim, essa expressão ver a Deus, não é a olho nu, não é visivelmente ou fisicamente falando, melhor dizendo. Mas essa aproximação de Jó foi maior, Jó passou a conhecer um pouco mais sobre a agir de Deus, Jó aprofundou-se ainda mais nas suas experiências espirituais com Deus. Por isso esse termo, essa expressão, viu o Criador. Isso é maravilhoso, tá? E é interessante a forma, até como foi posta aqui na revista, eu gostei, porque colocou viu o Criador. Então, quando Deus começa a falar sobre a criação, Deus faz Jó entender um pouco mais sobre a mesma, ainda que não muito, mas a Jó firma ainda mais a sua fé no Deus Criador. Isso é importante. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Então, Jó não só mudou a forma de pensar, como também a maneira de viver de Jó, ela foi aprimorada ainda mais. Então pense lá você, voltando novamente, faço menção do capítulo 1, homem reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Como esse homem sai de uma experiência tão maravilhosa como essa? Ainda melhor. Então, mais reto, mais íntegro, mais temente a Deus e quilômetros de distância do mal. Ainda mais Jó, ele sai melhorado. Essa experiência mudou a forma de Jó ser, de viver. Então, nós precisamos entender que as experiências que obtivemos com Deus ao longo da vida devem nos moldar o caráter, devem nos fazer pessoas melhores. Precisamos melhorar, mudar ainda mais, e é claro, mudar para melhor, com cada experiência que a gente acaba obtendo aí diante de Deus. Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Outra coisa muito importante aqui para nós, deixa eu virar aqui meu ventilador, outra coisa importante que a gente precisa aprender aqui com essa questão, é que a gente precisa entender que esse conhecimento, esse crescimento e essa busca de intimidade com Deus, ela deve crescer paulatinamente, ela deve crescer todos os dias, a gente deve buscar com afinco melhorar, tá? A gente deve buscar a cada dia mais nos tornar de forma gradual crentes melhores. A gente precisa buscar melhoria com Deus, espiritualmente falando, tá? A gente não pode se contentar, parar num certo estágio da vida espiritual, dizer aqui está ótimo, aqui está bom, agora eu não vou nem para frente nem para trás. Se eu ficar desse jeitinho aqui, daqui a pouco eu estou lá no céu. Não, a gente precisa crescer ainda mais, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz o profeta Oséias. Olha que coisa linda. Paulo vai dizer também, quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, logo vinha a ser grande e deixei com as coisas de menino. Então, há todo um amadurecimento que ocorre na vida espiritual. Então a gente não dá para se contentar com a forma como nós estamos, ainda que alguns julguem estar maravilhosamente bem espiritualmente falando, mas a gente precisa crescer, melhorar, ampliar o nosso conhecimento de Deus e principalmente o nosso relacionamento com Deus e a partir daí, é claro, melhorar também o nosso relacionamento com o próximo, fazer com que as pessoas vejam em nós a glória, a graça e a misericórdia de Deus sendo refletida. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos. Outra coisa que é importante, gente, a vida parece que do ser humano é baseada em achismo. Basta a gente dar uma olhadinha aí, sair um pouco do cenário espiritual, entrar no cenário aí ligado à questão da saúde, a gente vai ver aí uma série de coisas que estão sendo ditas em relação a essa pandemia, esse processo ruim que estamos vivendo, tá? Embora eu não vá falar sobre isso aqui, só estou pincelando o assunto, mas parece que todo mundo é dono da razão. De um lado, uns defendem uma coisa, do outro lado defendem outra, e a gente fica no meio sem saber para onde correr. A questão é que tem imperado nessa crise aí os achismos. Todo mundo acha que está certo, todo mundo acha que deve ser certo, todo mundo acha que deve dizer para alguém o que fazer, quando na verdade nem quem está dando a ordem para que se faça está fazendo. E na vida espiritual, no mundo espiritual, ou na nossa vida com Deus, por assim dizer, às vezes acontece isso. A gente quer basear, infelizmente, a nossa vida com Deus
em achismo. A gente acha que é isso, eu acho que Deus pensa assim, acho que Deus age assim, acho que Deus só faz se for assim, acredito eu, imagino eu, penso eu, que Deus só opera se for dessa forma. Não, aí não é Deus, não, aqui é Deus, eu acho que não é Deus. Os achismos são muitos. E o interessante é que essas experiências vivas que Jó teve arrancaram da vida de Jó todo e qualquer achismo. Então, a melhor maneira de tirar da nossa vida achismo não é só lendo também, tá? Apesar de que a gente recomenda, leia, estude. Mas existem coisas que a gente aprende mesmo com a experiência viva, dia a dia com Deus. Eu costumo dizer que muitas pessoas que às vezes são chamadas ateus, né, aqueles que zombam da fé alheia, zombam da fé, falam contra Deus e questões do tipo, essas pessoas, muitas delas às vezes não se convertem com uma pregação, uma ministração da palavra, acabam muitas vezes tendo que passar por uma diversidade, aí elas veem Deus face a face, né, porque a situação é tão complexa, tão difícil de se sair, que só realmente alguém tão glorioso e maravilhoso como Deus, essas pessoas acabam muitas vezes passando por isso. Não estou dizendo que a pessoa vai passar por uma dor, mas a questão é que tem pessoas que muitas vezes por ouvir a palavra se convertem, por lerem a palavra se convertem, mas há outros que zombam ainda assim, escarnecem, e muitas vezes alguma experiência que elas acabaram passando de cunho sobrenatural, alguma coisa inexplicável a ela, os aproxima de Deus. Então, o achismo, gente, onde eu quero chegar, para ser mais direto e mais exato para você, professor, aplicar e te ajudar aí na sua EBD, é claro, meu propósito aqui nesse vídeo é esse, é te fazer entender que muitas vezes a gente só vai deixar de trabalhar essa linha do achismo, de ficar imaginando, tentando pensar como Deus, quando a gente passar realmente para uma situação complicada, e essa uma situação viva, algo difícil de sair humanamente falando, aí sim. Então, tem pessoas que só vão perder o achismo, parar de ficar achando, imaginando, quando realmente tiverem um face a face, um tete a tete com Deus, passarem por uma moenda, aí realmente vão ter que dizer, realmente Deus existe, eu estava errado. Outra coisa importante, confessamos nossa miséria, né? Confessamos nossa miséria quando a gente passa por essa situação, né? Outra coisa, que além da gente perder o achismo, a gente passa a confessar realmente quem nós somos. Então, a gente se acha superior, se acha o tal, tá lá em cima, né? A última bolacha do pacote, aí passa por uma situação difícil, realmente, aí reconhece quem é. Pó, tá no pó e na cinza, já disse, tá no pó e na cinza. Então a gente começa a entender quão miseráveis nós somos. Outra coisa que acontece também, rejeitamos nosso orgulho e rebeldia, né? Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Situações difíceis ou experiências vivas, como você quiser chamar, de acordo com a lição, nos fazem também entender que o nosso orgulho não nos ajudou em nada. Então essa rebeldia, essa separação, esse afastamento de Deus, muitas vezes quando a gente passa por uma situação difícil, a gente acaba muitas vezes por uma experiência viva, poderosa e sobrenatural, a gente acaba também deixando de lado o nosso orgulho, deixando de ser rebelde e buscando, é claro, entender que Deus deve ser glorificado em nossas vidas. Então, olha que coisa maravilhosa que a gente aprende aí. O que a experiência viva com Deus traz para nós? A gente perde o achismo, então a gente para de ser um teólogo meia boca, né? Achar que é isso, aquilo, achar que tem explicação para tudo, viver do achismo, mas eu imagino, eu penso, acredito, eu penso eu, imagino eu, vejo eu, para um pouco eu, a gente acaba realmente vendo como é que Deus age, a gente acaba tendo uma visão mais ampla disso aí. Nesse ponto também a gente acaba confessando que é pobre, que é miserável, cego, nu, como diz lá Cristo falando da igreja de Laodiceia, e também essa rebeldia, esse orgulho todo cai por terra nessa hora. Vamos continuar aqui, segundo tópico, a intercessão de Jó. Vamos lá, agora o assunto é outro, tá? Jó intercedendo. A ira de Deus, vamos entender o motivo dessa intercessão. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita, e Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então o que a gente percebe aqui, gente, é que a atitude de Elifaz, Bildade e Zofar gerou em Deus uma ira, né? Deus ficou ali irado com a maneira como eles falavam com Jó, a maneira como eles se portaram. Ao invés de eles mostrarem a glória e a misericórdia de Deus para Jó, eles acabaram quase que afastando até mesmo Jó, ainda mais, tentando afastar Jó, melhor dizendo, com as suas falas tão desconexas, tão estranhas. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro. Então, quando a gente passa a olhar a forma como Deus falou com Elifaz, e é claro, um representante dos dois demais, né, Bildade e Zofar, a gente passa a entender que essa fala ela precisa ser
melhor analisada por nós, porque essa fala ela vai dizer muito. A maneira como Deus falou, como Deus se referiu a ele, a maneira como Deus indagou, como Deus ali puxou a orelha desses três homens, ela nos fala muito nesse livro. Por quê? Porque elas demonstram que as exposições feitas pelos amigos de Jó não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Então, vamos lá. Esses homens só estavam dizendo meias verdades. Se a gente parar para fazer uma análise dos conteúdos, a gente fez isso, é claro, ao longo desse trimestre, uns tentando defender a pessoa de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania divina, por assim dizer, os atributos divinos, eles acabaram meio que acusando Jó de ter pecado. Então, isso que é interessante. Então, eles diziam meias verdades. Então, nem tudo que esses homens diziam, sendo eles, ou tentando ser eles, mostrando-se, por assim dizer, né, se mostrando como defensores da fé, esses homens acabaram errando, porque eles trouxeram meias verdades. Vamos fechar essa parte aqui que eu tenho algo a dizer sobre isso. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Então eles não erraram só em relação a Jó. Isso aqui que é importante. Eles erraram também em relação a Deus. O posicionamento deles em relação a Jó foi que Jó estava pecando e que esse pecado estava sendo ocultado por Jó. E Jó precisaria, é claro, reconhecer quem era, pedir perdão a Deus, voltar a cometer, voltar a fazer as coisas da maneira correta, porque segundo ele Jó estava agindo de maneira errônea. E a partir daí é que Jó então veria mais uma vez o agir de Deus em sua vida. Mas o problema é que com isso eles estavam também trazendo uma visão de Deus distorcida, negando a eficácia da misericórdia de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, até mesmo da sabedoria divina, tá? Colocando tudo isso numa questão totalmente diferente daquilo a qual Deus queria fazer, ou a lição que Deus estava trazendo ali para eles. Então o primeiro ponto é isso aqui, a ira de Deus se acendeu devido ao posicionamento errôneo que eles tiveram tanto para com Deus e para com Jó. Esse é o ponto e eu vou falar um pouco mais sobre isso ao decorrer aqui. Continuando então, aqui já um detalhe melhor. O pecado dos amigos de Jó, representados por Elifaz, o mais velho, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, o mais velho. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Então, antes de eu falar sobre isso aqui, eu preciso falar sobre esse mais velho. Gente, é claro que a Bíblia não nos dá clareza lá em dizer assim, ó, Elifaz era o mais velho. Mas nós precisamos mostrar aos nossos alunos, aqueles que ainda não tinham conhecimento disso, de que nós estamos tratando de um povo cuja essa questão ligada a respeito, tradição, eles levavam isso a cumprir à risca. As tradições eram cumpridas à risca e levado muito a sério. E dentro desse povo, essa questão de reverenciar as pessoas mais velhas é muito comum. Então, acreditamos, pelo fato de Deus se dirigir a ele, pelo fato de ele começar a falar primeiro, então, ele seria por isso o mais velho. Acreditamos, com base em estudos, em costumes antigos, que o mais velho é quem falava primeiro. Outro exemplo disso, acho que a gente não vê tão claro na Bíblia, mas é interessante também se pontuar isso aqui, naquele famoso exemplo lá de João 8, da mulher adúltera, né? A gente percebe que no momento em que eles foram levar essa mulher para acusá-la diante de Jesus, naquele momento Jesus diz, né, que atire a primeira pedra, quem dentre vós não tem pecado. Nesse momento a gente percebe que o texto nos mostra que Jesus ele se abaixa novamente, continua escrevendo, e eles começam a jogar as pedras no chão. Perceba que eles passam a jogar a pedra no chão do mais velho ao mais moço. Costume também. Olha que coisa interessante. Então a gente passa a compreender isso aqui. Então, essa questão de Elifaz ser mais velho, não há algo assim claro, né? Mas a gente precisa analisar aqui costumes antigos que nos mostram com clareza que os mais velhos é quem falavam primeiro, os mais jovens só ouviam. Outra prova disso é lá a questão de Eliú. Eliú, nós estudamos em lições passadas também aí, que Eliú era o mais moço, ele chegou a dizer que era o mais jovem deles. Então, se o mais jovem falou por último, automaticamente quem falou primeiro dentro dos amigos de Jó foi o mais velho. Então ele faz, por isso cremos que ele era o mais velho. Vamos falar agora sobre o tema aqui. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Então, vamos lá. Aonde é que os amigos de Jó erraram? Em primeiro lugar, eles partem para uma espécie de defesa de Deus. Eles querem defender a Deus. E nós sabemos que Deus não precisa de defensores. Deus não precisa ser defendido. Tá? A gente defende a nossa fé diante de Deus, sim, o nosso posicionamento, a nossa crença. Defendemos o Evangelho no sentido dos ataques que o Evangelho enfrenta. Mas a pessoa de Deus em si, o Pai, Filho e Espírito, não precisam de defensores, tá? Deus, porque não há quem consiga jamais acusar a Deus, ninguém.
Mas ainda assim, vamos lá, partindo desse pressuposto aqui. Olha que coisa interessante, eles passam então a falar sobre a justiça de Deus, que Jó está errado, Jó está em pecado. Eles passam a criticar a postura de Jó, esse é o ponto importante aqui. Mas nessa defesa, né, no afinco, por assim, no afã de defender a Deus como eles queriam, de mostrar o erro de Jó, de botar para fora o erro de Jó, eles acabaram esquecendo uma coisa. Eles trabalharam muito a justiça divina, amém por isso, mas não trabalharam nada, tá? Uma coisa maravilhosa. A soberania no sentido também da misericórdia de Deus, isso é importante. Então, em momento algum, passou pela mente desses homens que Deus só estivesse realmente provando ali, coisa maravilhosa. E que no final de tudo aquilo, haveria para Deus exaltação, Deus seria exaltado, glorificado, tá? Humanamente falando, tá? Porque Deus é glorioso. Não, ainda que eu não glorifique a Deus, Deus não deixa de ser glorioso. Esse é o ponto a se entender, está muito claro isso aqui. Mas a questão é que aqui a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Eu queria comentar isso aqui. Porque a gente muitas vezes, no afã até de defender a Deus, ao Evangelho, a Bíblia, a palavra, até a nossa fé, a gente muitas vezes, na defesa daquilo que é correto, se a gente não usar os meios corretos para que isso aconteça, a gente pode muitas vezes acabar pecando. Então a gente pode pecar tentando defender. Como é que eu faço isso? Quando eu defendo o Evangelho partindo de pressupostos humanos, meus. Quando eu passo a minha visão das coisas, eu acabo muitas vezes esquecendo qual é realmente a vontade e o desejo de Deus. Porque quem defende o Evangelho, quem é o apologeta da fé, mas que usa de ardis humanos, ou até mesmo da sua própria visão da coisa para fazer sua apologética, acaba muitas vezes esquecendo da palavra em si, do desejo de Deus, do agir de Deus por trás daquilo. Às vezes a pessoa acaba sendo um exegeta, achando que é um exegeta. Então, a gente pode muitas vezes errar. Então, para que eu muitas vezes parta para uma defesa da fé, defeito dos preceitos ligados a Deus, eu preciso, é claro, analisar a questão como um todo. Esse é o ponto, tá? Eu preciso fazer uma análise plena e ampla da situação para que eu não venha errar. Então, eles pecaram mesmo, vamos lá. Nisso os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam de uma intercessão do homem de Uza. A gente vai falar sobre Jó intercedendo por esses homens. Só que para falar sobre Jó intercedendo por seus amigos, precisamos entender o motivo de tal intercessão. Primeiro, é claro, a maneira errônea como eles falaram. Então Deus agora, a ira de Deus se acende contra esses homens. E enquanto eles estavam acusando a Jó, eles acabaram pecando. Em que sentido? Não entendendo plenamente o agir de Deus e colocando até mesmo as coisas num outro patamar, num outro prisma, que não era o prisma, a visão de Deus das coisas. Então, para você aí, amigo que defende a fé em Cristo, defende a bandeira do Evangelho, como nós assim fazemos, a fé no Senhor, a Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer, entender melhor, tá? Para que a gente realmente não parta numa defesa humana da coisa, uma visão nossa, e acabe muitas vezes distorcendo textos bíblicos simplesmente na chamada defesa da fé. É preciso realmente fazer uma exegese bíblica correta para defender. Continuando aqui, vamos lá. O 3, terceiro subtópico, a oração de Jó. Então a gente falou sobre intercessão, vamos agora para essa intercessão de maneira mais plena. Deus dirigiu-se aos amigos de Jó e Deus dirige-se, melhor dizendo, aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Então, primeiro processo aqui, primeiro ponto, melhor dizendo. Deus fala com esses homens, acende sua ira e fala, vão lá, Jó. Deus manda com que esses homens busquem a Jó a fim de que Jó interceda por eles. Isso aqui é interessantíssimo, tá? A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Com relação a isso aqui, nesse ponto todo importante, acho que só de eu ler já foi explicado, não precisa focar tanta coisa, mas um detalhe que a gente não pode jamais, queridos e amigos professores da EBD, que a gente não deixe passar isso aqui desapercebido. Jó está orando, Jó está intercedendo, tá? Então Jó não está cantando um corinho de fogo, daqueles que dizem que nada tem a ver contra o corinho de fogo, desde que a letra dele seja uma coisa que glorifique a Deus. Se for uma letra esquisita, eu não sou muito fã, não. Então nada daquilo que... Ou seja, não tem roda gigante gerando aí com os amigos de Jó. Jó não está feliz de ver os amigos sendo puxados da orelha por Deus. Tá? Jó não está ali, que maravilha, não gostei, agora Deus pegou os três. Eis que, eita, lá, ó. Não, eita Deus. Ai, não. A gente precisa entender uma coisa, gente, que é muito importante aqui.
e bem abençoada, bem maravilhosa aqui. Deus não está exaltando Jó e abatendo. A questão é que Deus está botando as coisas em panos limpos aqui. Deus está trazendo a verdade a todos. É preciso entender que Deus não está tratando só com Jó aqui nesse livro, ou nesse relato, por assim dizer. Deus está tratando com todos aqui. E dentro desse tratamento de Deus, Deus está usando essa oração de Jó, essa intercessão de Jó, para mostrar aos amigos quem Deus é. Olha que coisa maravilhosa. Os amigos sabiam quem Jó era, embora pensavam naquele momento que havia alguma coisa que lhes era desconhecida, ou seja, que Jó havia pecado e algumas coisas eles não estavam sabendo, havia alguma coisa encoberta. Mas com tudo isso eles conheciam Jó. A questão é que quando Jó vai interceder por eles, amando de Deus, eles vão passar não só a conhecer Jó, mas conhecer também a Deus. Deus se revela a esses homens através da oração de Jó, do ato de ter mandado eles irem a Jó e de ter, é claro, também dito a Jó que orasse por eles. Isso é o mais importante aqui. Então a oração de Jó, ela não é uma oração de vingança, essa oração não tem um sabor de mel, essa oração ela é simplesmente a misericórdia de Deus agindo. Eles erraram a omitir certas coisas acerca de Deus, mas Deus demonstra misericórdia, dizendo que vai ouvir a oração. Quando Deus fala para Jó orar para eles e para eles buscarem Jó, Deus está dizendo para eles, Jó vai orar para vocês e eu vou ouvir a oração de Jó e vou abençoar vocês. Quando ele diz, vocês busquem a Jó para que orem, buscando a Jó, eles estão automaticamente dizendo, Jó, nós reconhecemos que a gente errou em relação a você, tinha algumas coisas aí que a gente não sabia, e é uma forma de dizer, ó, nós erramos e nós, é claro, como errados que estamos aqui para nos desculpar contigo. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, Deus está consertando, ainda mais, Deus está resolvendo esse problema da amizade entre esses homens, esses homens que estavam na terra, Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, ainda que defendeu a Jó, mas mostrou-se orgulhoso. A questão é que Jó vai orar por os três, né? Elifaz, Bildade e Zofar. Então, esse problema entre a amizade deles, esse diálogo deles, é esquecido com essa oração. Então, o que precisa entender aqui, gente, para a gente fechar esse ponto, já caminhando, é claro, com um final aqui, bem interessante, é entender isso aqui. Não é uma unção de vingança, o Jó não está se vingando deles, Deus não está se vingando deles, não a vingança do Senhor, não. Deus está corrigindo toda essa sistemática, todo esse problema que ocasionou, com esses diálogos, com esses pensamentos, com essas até mesmo acusações, essa troca de acusações que rolou entre esses homens. E com isso, Deus mostra a todos de uma só vez a sua misericórdia, a sua graça, a sua glória. E com isso, Deus também mostra para os amigos de Jó, que Jó ainda era aquele homem reto, íntegro, temente a Deus e que certamente se desviava do mal. Amém. Vamos lá. Vamos continuar aqui então. Então, Jó, que o outrora foi acusado de pecador, agora vai orar por eles. Então, vocês acusaram ele de pecador, ele vai orar por vocês. Então, perdão está imperando, tá, gente? Por favor. A gente não transforma isso aqui numa coisa de dizer a exaltação, a dupla honra. Deus agora esfregou o focinho desses três homens para mostrar que ai de quem levantar contra mim. A ideia aqui não é essa a princípio. Fechando, né, terceiro tópico, a restauração de Jó. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Isso aqui é importante. Então, primeiro, Jó foi restaurado de maneira moral, a moral de Jó restaurada e o espiritual. Por que é interessante pensar nisso aqui? Moral. Porque, é claro, uma pessoa muitas vezes difamada, ou mal vista, ou malquista pelas pessoas, ainda que essa pessoa esteja certa, mas se houver uma difamação, uma calúnia contra essa pessoa, nem a mesma pessoa tem força mais para se levantar. Ainda que ela saiba que aquilo que foi dito contra ela é uma mentira, é uma inverdade, essa pessoa, por ver as demais lhe acusando, as demais convictas, segundo elas, de que essa pessoa está errada, mesmo não estando, tal pessoa não tem força moral, visão moral mais para se levantar. Então, espiritual, no sentido que, uma vez que Jó está moralmente bem, aí sim a gente vê aflorar ainda mais essa espiritualidade de Jó. E como é que isso aconteceu? Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia de retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Então a questão é, gente, então vamos lá. O que precisa entender aqui também dentro disso aqui é que a gente precisa parar esse raciocínio, esse posicionamento nosso, cabe a você, professor, parar esse pensamento, esse posicionamento seu aí, para a partir daí você entender e chegar a uma conclusão maravilhosa e interessante. Qual seria essa conclusão que você vai chegar aí?
é entender o seguinte, que o livro de Jó não trata de uma retribuição, ou seja, o bonzinho Jó recebeu coisas boas, e o mal, ou recebe coisas más, por assim dizer, é punido, tal, onde o ímpio é sempre punido e o justo é sempre recompensado. Então há sempre uma recompensa para o justo aqui na terra, sempre uma punição. A questão de analisar é primeiro a questão do livro. Vamos lá, vamos tentar dividir isso aqui para eu não falar muito aqui e fugir da noção. Do livro, o livro é que a gente entende que não há uma salida retribuição. O que Jó está passando, e os amigos achavam que Jó estava sendo punido por Deus porque pensavam que Jó havia pecado, quando na verdade não havia. Então não é a punição nesse sentido. Quando Jó recebe novamente de Deus, né, Jó é restituído, as coisas é restaurado, e dentro dessa restauração há uma restituição, não é também porque Jó, o bonzinho Jó, precisava receber, não porque ele foi bonzinho. Tudo isso Deus mostra para Jó e seus amigos a sua misericórdia, a sua graça, a graça de Deus sendo derramada. Isso é maravilhoso. É claro que a gente precisa também entender, dentro disso aqui, que essa questão de ímpio sendo punido e justo recompensado, ainda que a gente não veja isso de maneira plena aqui na Terra, ou nem sempre a gente veja isso, da Terra para lá é uma regra básica, clara. A questão lá é uma verdade absoluta. No porvir, todos os ímpios serão punidos, e no porvir, todos os justos, e você entende a expressão justo, alguém que foi justificado por Cristo, no sacrifício vicário dele, todos aqueles que se entregaram a Cristo, todos serão recompensados. A gente chama isso de galardão. Todos serão você vai receber um galardão dentro da Bíblia, tá? Todos serão galardoados na Bíblia. Então o que é o ponto a entender isso aqui? Para começar, aqui na Terra nem sempre a gente vê o ímpio aqui ser punido ou se dar mal. Às vezes a pessoa é ímpia e acaba bem, por assim dizer, materialmente, financeiramente, algumas coisas do tipo. E também a gente vê aqui o justo lutando para servir a Deus, e às vezes não consegue uma vida, por assim dizer, abastada financeiramente, né? Sofre, padece muitas vezes, mas isso não quer dizer que essa regra se estenda ao porvir, não. Lá no porvir não. Lá é uma regra, então, que a gente não pode pegar esses exemplos humanos, tá, para tentar viver com base nisso. Eu vou passar uma vida toda aqui praticando a justiça porque eu estou vendo as pessoas injustas se dar bem. Cuidado com isso, porque lá no porvir a coisa vai ser diferente. Fechando aqui, a mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. Então vamos entender isso aqui, gente. Quando a gente passa a entender o livro de Jó, a gente passa a perceber que esse ponto de meritocracia não ocorre, não acontece aqui. A gente vê que quando Deus vem, restaura Jó, Deus não restaura Jó porque Jó é reto, justo, íntegro. Esta restauração de Jó, ela acontece simplesmente porque Deus está manifestando a sua bondade na vida de Jó. A sua glória, a sua misericórdia está sendo manifesta na vida de Jó. Esse é o ponto, eu acho que dá para a gente finalizar com isso aqui e aplicar melhor em loco. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores que prevalece uma barganha espiritual. Então, a gente não pode usar a palavra de Deus como barganha, achar que eu vou fazer aqui para já ganhar aqui para Deus. Simplesmente o que Deus quer mostrar é o amor, é a graça dele. Então Deus usa quem quer, como quer, abençoa quem quer, como quer, quando quer. Esse é o ponto a ser analisado, mas é claro que não podemos fugir do foco desse subtópico, que é a restauração moral e espiritual. Então, Jó foi restaurado moralmente e espiritualmente também falando. Continuando, restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Outro lado bom de se analisar. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Então, gente, tudo que Jó passou fez com que Jó se enclausurasse. Esse homem de Deus, esse abençoado que é Jó, ele foi para a cinza, sentou sobre a cinza. Há traduções, há quem diga aí, em tradições também, né? Há traduções e tradições que comentam e trabalham a ideia de que Jó foi para o lixão da cidade. A palavra cinza ali apontaria para lixo. O lixo era queimado, após queimado, esfriava ali e a cinza ficava ali. Cinza de lixo queimado, né? Vale de Rinom, coisa do tipo, ali a gente vê exemplo em Israel. Mas o ponto é que Jó, nesse sofrimento, ele se enclausurou, ele saiu da presença das demais pessoas. As pessoas comentavam sobre ele, passavam por ele, viam, falavam, murmuravam acerca da situação dele, mas ele se enclausurou, ele saiu. Então era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então olha que coisa importante então. Então Jó recebe tudo em dobro.
tá? Isso aqui basta a gente ler na Bíblia e vai trabalhar isso aqui de forma melhor, né? Tudo em dobro, é claro que os filhos Jó recebem somente os 10 filhos novamente. Alguém vai perguntar, mas Deus não deu tudo em dobro? Cadê os 20 filhos que Jó teve? É claro que a ideia mostrada é que uma vez pai, uma vez tendo um filho aqui na terra, a gente sempre é pai. Tá? E que os filhos de Deus, os filhos de Jó, desculpa, não estavam, não ressuscitaram, por assim dizer, ou não voltaram ali, mas estavam com Deus. Esse é o ponto a entender. Então a gente não precisa ficar trabalhando essa ideia de por que Deus não mandou então 20, já que era dobro, por que Deus não mandou então 6 filhas e 14 filhos? Não precisaria, uma vez que quem é pai, uma vez pai sempre, os filhos morrem aqui, mas a gente crê na salvação desses filhos e está muito claro isso aqui, tá? Então o ponto é assim, entender isso aqui. O Jó perdeu o convívio com a sociedade, com as demais pessoas. Quando Deus o restaura, Jó é visto novamente como um abençoado, ele restaura isso. Então, uma coisa que Deus quer restaurar em nossa vida é o convívio social. Está sempre bem aí, tá? Está bem a sociedade. E eu vou pegar um exemplo interessante aqui. Não é o caso de Jó, mas é interessante você aplicar na sua aula. Pense numa pessoa que passou muitos anos encarcerada, presa. Gente, a dificuldade para essa pessoa se socializar novamente, ressocializar, é complicadíssima. Essa pessoa para conseguir um emprego, para conseguir uma casa, tá todo um processo, né? Nem todo mundo está pronto ainda para receber quem acaba de deixar um presídio. Mas o interessante é que quando Deus passa a agir na vida dessa pessoa, todas essas áreas, né, elas sofrem essa mudança maravilhosa. Essa pessoa se torna um cidadão, uma cidadã de bem. Então Deus age e trabalha. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Então, quando Deus restaura alguém, para que Deus vai restaurar alguém financeiramente se não quer fazer isso no espiritual? Por que Deus quer restaurar alguém espiritualmente se não quer restaurar em outras áreas? Então, essa restauração de Cristo, ela é plena, ela é completa. Não estou dizendo que é costume de Deus, ou que é uma regra de Deus, pegar alguém financeiramente pobre e colocar rico, tá? Ou pegar alguém financeiramente rico e colocar pobre. A ideia básica é entender o seguinte: Deus restaura a pessoa, ensina a pessoa a viver e a conviver com o que tem. E é claro que cada pessoa busca sempre melhorias. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Fechando, conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Nessa terra, por favor, nessa vida, nessa terra, nessa vida. Porque no porvir é regra. Ímpio, punição. Justo, recompensa. E a melhor de todas as recompensas qual é? A coroa? O galardão vai ser uma coroa, uma pedra, um brilho? O galardão é esse Cristo. Só de estar do lado de Cristo não tem nada melhor do que estar do lado de Cristo. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte do universo governado por leis e princípios morais. Só um pouquinho, você entendeu quando eu disse aí, tá? Não estou dizendo que não vai haver galardão. Paulo fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Estou dizendo que para mim, a meu ver, dependendo do tamanho da coroa, o que é que seja que vai ser o galardão, só de eu estar com Cristo, o melhor galardão que eu poderia receber na minha vida. Voltando aqui, todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele explora. Então Deus age como quer e não há como limitar o agir de Deus. Assim, podemos aprender que Deus nos prova porque deseja nos punir. Não nos prova porque não deseja nos punir. Melhor dizendo, desculpa. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, a saber, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus estava sempre certo. Aí, queridos, está a história maravilhosa, o conto lindo bíblico, a história de Jó, que nós possamos aprender muitas coisas. Eu quero concluir agora com algo maravilhoso, dizendo e levando você a pensar que toda essa história, ela serviu para dar a cada um dos personagens uma visão maravilhosa de Deus. Jó aprendeu, através disso aí com Deus. Ele faz, Bildade e Zofar tiveram o seu aprendizado em relação a isso com Deus. A mulher de Jó também teve o dela em relação a Deus, porque ela disse, como ela disse, ó, Jó, até quando vai tu reter a sinceridade? Ainda amaldiçoa esse Deus e morre. Ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Então essa mulher teve ali o aprendizado dela com Deus. Todos os personagens desse livro tiveram uma mudança, um aprendizado. Então que a experiência viva, eficaz com Deus nos faça mudar e melhorar. Está aí mais uma aula, mais uma lição. Hoje, dia 25, dia do Natal, desejo a vocês aí um Feliz Natal, tá um ano novo cheio de bênçãos, de vitórias para todos vocês. E
desejando contactar-nos aí. 2021 está chegando, eu creio que vai ser um ano de bênção. Esse aqui é o nosso contato, estaremos aqui sempre que possível gravando, postando vídeos para ajudar, auxiliar os professores. Continuaremos, é claro, com esse projeto também para o ano que vem, assim querendo o Senhor, e sentindo o desejo de contactar-nos para estar presencialmente na igreja de vocês. Eu só tenho esse contato aí, tá? Então, inclusive, vocês vão estar falando diretamente comigo ou com minha esposa. A gente não tem ninguém que intermedie nada. Eu queria falar com ele, como é que eu faço para falar com ele? Ou você fala diretamente comigo, meu irmão, ou você fala, minha irmã, diretamente com a minha esposa. Só nós dois, não tem ninguém que... Tá? A gente não trabalha com esse negócio de agenda e coisa e tal. Não, nosso negócio é ir dar glória a Deus. Então, você vai falar diretamente conosco e nos conhecer melhor através desse contato. Que Deus abençoe de forma especial. Fique com Deus. Até a próxima aula, ok? Que é ou será no ano que vem. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. A paz do Senhor.